E a espiritualidade é que te dá essa sustentação. Ok, eu estou passando por isso. Posso fazer alguma coisa diferente? Não, o que eu posso fazer é isso. Tanto, Luciano. E entender, né? Vai passar. E que você não está sozinho. Nunca você está sozinho. É que a gente acha que estamos com a solidão, hoje é um grande problema, estamos sozinhos, estamos desamparados. Nunca estamos. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados. É o acreditar nisso. E essa geração que vem agora também, né? A gente que tem filhos, quer dizer, a minha filha ainda é mais nova que os filhos de vocês, mas eles já estão numa geração que é tudo muito material. Mas veja, nossos amigos espectadores, o mundo moderno, ao mesmo tempo que ele te dá uma grande possibilidade de aprendizado, pela fartura, né, e pela facilidade de você acessar o conhecimento hoje, se você tiver boa vontade e tirocínio, você vai acessar o conhecimento com muita facilidade hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, o nosso mundo moderno, nosso mundo eletrônico, né, ele traz muitas possibilidades de você perder o caminho, porque tem muita diversão, tem muita diversidade de coisas hoje em dia. E se a pessoa não souber como escolher, facilmente ela cai em engodos. Né? Por isso que, de repente, eu tive muitos mestres. Eu sou autodidata nessa coisa. Mas e os livros que a gente lê? Veio de alguém. E as palestras que a gente escutou? Alguém trabalhou-as. E os momentos de espiritualidade que a gente conviveu? Vieram de algum lugar. E através de alguém. Então, a gente tem que ter essa vamos dizer assim, essa capacidade de ser grato. Isso que se fala hoje em dia de gratidão, né? As pessoas usam muito esse jargão hoje em dia, é uma coisa vera. Isso é verossímil. Nós temos que ter gratidão. Né? Porque, veja, vou fazer aqui uma pequena elucubração. O sol nasceu para todos hoje. O ar puro nasceu para todos. A água nasce do seio da terra para todos. As ervas crescem no campo para nos alimentar. Nós nem sabemos como tudo isso se processa. Não sabemos quem é o responsável por isso, de onde vem, como vem. Mas nós não paramos muito para pensar nesses aspectos da vida. Nós recebemos constantemente, dioturnamente, milagres. Bênçãos milagrosas em nossas vidas e sequer paramos para pensar quem eu sou, o que é isso, por que está acontecendo, de onde vem. Então, eu acho que numa mentoria como a nossa, a gente tem que trabalhar também esses temas. Nós temos que tocar o sentimento das pessoas para fazê-las refletir, pensar que a vida em si é um milagre. Olhe os aspectos do DNA humano, não são milagrosos aquelas coisas? Como que uma semente microscópica contém uma árvore gigantesca? Como que o DNA humano contém tudo o teu porvir e as possibilidades de se autodesenvolver? Esse tema, Heitor, inclusive, rende um podcast. Rende muitas reuniões. Rende muitas reuniões. Porque a gente entender, né? E você vê, né, a gratidão, a gratitude, né? Nem sei se existe essa palavra. Existe gratitude, sim, claro. A gratitude, se você exercitar a gratitude, aquilo ali já te conforta. Porque como você mesmo falou, né? O sol. Gente, nada acontece por acaso e assim... Nada por acaso. Então, assim, se você olhar para fora e ver o quanto é maravilhoso, tudo que está à nossa volta, a natureza é uma bênção. Começamos pelo nosso corpo humano, material. Né? Que bom é tomar um copo d'água na hora da sede. Que bom é receber um abraço quando você está carente de carinho. Que bom é olhar uma pessoa e sentir nos olhos dela um reconhecimento da tua humanidade. Não é, minha irmã? Mas isso é um trabalho. Coisa, então, né? Isso é um trabalho, tem tantas coisas, tem tantos caminhos. Mas, veja, falar, a gente está falando, né? Olhar o sol, a natureza, mas nem sempre nós estamos
receptivos a isso. A gente está com tantas questões, nós estamos com tantos sentimentos, tantas emoções, tantas coisas acontecem nas nossas vidas. E é aí que é a diferença. Como sair disso, que eu não tô conseguindo. Para mim, você está vendo o sol, mas para muita gente, ou para mim, eu não tô vendo esse sol. Tô vendo um sol que queima, que tá calor, que tá... Entende? A forma de olhar que nem todo mundo está conseguindo. Sim. E esse é o objetivo, porque falar, que nem a gente lê muita coisa, a gente fala e a gente ouve as palestras, ouve pessoas maravilhosas falando, psicólogos, neurocientistas, enfim, hoje a saúde, a medicina está muito avançada e fala muito da espiritualidade, sim, né? Sim. Mas como? Como dar os primeiros passos? Como a gente faz isso, né? E como que a gente faz numa sociedade tão imediatista também? Porque eu quero para ontem ver esse sol. E aí é que vem toda essa ideia do projeto. Sim. Aí é que vem todo esse essa dedicação a isso, né? Nas nossas vivências, porque passar aquilo que a gente vive, falou, olha, gente, deu certo. E isso, esse passo a passo, né? Por onde a gente começa? Exato. Então, né? Então, essa é a nossa proposta, a proposta do nosso projeto. É a proposta do nosso projeto, da nossa mentoria. Então, assim, porque não tem receita. Não tem receita pronta, não tem uma coisa em 2 dias você vai estar sorrindo e você vai estar com a sua fé extremamente fortalecida. Não, é passo a passo, são processos que nós vamos passando na vida, são processos que fazem parte, que nós estamos aqui para isso, é exatamente nesses processos. O que faz a diferença é a maneira de olhá-los. Eu posso não querer ver o sol, ou eu falo, não, eu quero ver o sol. Eu não consigo neste momento, mas eu quero muito. Então, vamos num processo. E o que a gente pode dizer, né, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, tudo começa pelo autoconhecimento. A gente já passou por isso, a gente sabe dizer que primeiro você tem que se conhecer. Você tem que saber quais são os seus pontos fracos, o que você precisa desenvolver, quais são as suas fortalezas, né? E se respeitar, né? Quando a gente começa no processo de autoconhecimento, a gente vai falar muito aqui sobre isso, né? Vamos trazer pessoas. E pessoas muito mais especialistas que nós para dizer e para falar sobre isso, né? Mas isso é um consenso entre nós. E tudo começa pelo autoconhecimento. E uma coisa que eu aprendi nessa busca, porque o autoconhecimento sempre você vai estar olhando, né? Ele não acaba nunca você olhar e tal. E quando você vê aquela partezinha que você fala que não gosta ou não sou, mas que você percebe, eu sou, acolher. Nós precisamos nos acolher. Nós somos muito cruéis com a gente. Nós não nos permitimos a nada, nós sempre temos que a alguma coisa, nós temos que ser sucesso no conceito da sociedade ou aquilo que nós, na maneira como fomos criados. E a gente não se acolhe, a gente não se aceita. E isso é o primeiro passo. Digo isso porque o acolher é uma forma de você ver o seu verdadeiro eu, você se olhar e ver as suas, que dizem os psicólogos, as suas sombras, e acolhê-las para dar esses passos, para o caminho dessa libertação nossa, sabe? E de nós entendermos o caminho da nossa vida. E modernamente, psicólogos, psiquiatras, estudiosos desses assuntos colocam-nos aí
até está isso divulgado pelo mundo hoje, de que se você realmente não se aceita, não se ama, não se encontra, não se enxerga, né? E não é, vamos dizer assim, bondoso para com você mesmo, você é incapaz de realmente dar amor a alguém de uma maneira importante. Então, são pequenas coisas que tocam. Não é? Eu comecei nesse caminho, porque eu vi luz. Mas eu não vou aqui declinar a minha experiência, posso ser no futuro contar alguma experiência. Mas quando uma filha minha foi curada de uma maneira mágica pela espiritualidade, aquilo me tocou. Sim. Aquilo me despertou profundamente. Eu digo, o que é isso? De onde vem? Como funciona? E a partir daquele momento, eu procurei ir mais fundo, procurei conhecer mais, procurei entender mais. Então, existem esses momentos em que nós vamos nessa mentoria falar muitas coisas, mas cada um, na plateia, vamos dizer, os que se associarão a essa mentoria, vão ser tocados às vezes por uma frase, por uma coisa e tal, e a partir daquele momento ele vai dizer, opa, isso já aconteceu comigo, isso eu já vi, isso aconteceu na minha família, isso eu já senti. Então, a partir deste toque, as pessoas começam a busca. E você veja que maravilhoso a gente conseguir, com esse projeto, trazer essa espiritualidade, esse toque, esse despertar dentro do direito. Sim. E falando um pouco sobre essa, vamos supor assim, essa armadura que os advogados, né? A gente falando aqui em perfeccionismo, a gente falando que tem que estar tudo bem. Resultado. Os advogados, eles também se revestem disso, né? A gente precisa estar bonito, a gente precisa estar bem arrumado, a gente precisa saber tudo. Mas como assim, né? Saber tudo. Ser advogado, nós posso fazer uma consulta. Mas eu atuo na área trabalhista. A minha área é aqui, né? Então, assim, mas as pessoas não é à toa que chamam os médicos de doutores e os advogados também de doutores. Eu era muito resistente a essa questão. Eu falava, não precisa me chamar de doutora porque eu não tenho doutorado. Até que eu ouvi recentemente a presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui do Paraná, a Kátia Ambrosio, uma grande amiga, até mando um beijo para ela. Ela disse, a gente tem que se permitir se chamar de doutor, sabe por quê? Porque eles veem na gente salvadores. É um peso. Porque você ser salvador é um peso. É um peso e uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade muito grande. Então, Enorme. assim, com mais razão ainda, a gente entende como é necessário. Como é necessária a espiritualidade eu estou falando como advogado porque eu sou advogado, mas para todos os aplicadores do direito. Todos. Pensa um juiz decidir se um filho vai ficar com o pai ou se um filho vai ficar com a mãe diante de uma suspeita de agressão. Como que ele vai tomar essa decisão e ficar com o coração tranquilo se ele tem um filho, se ele tem uma filha? Gente, deve ser muito difícil. A gente que atua, né, na advocacia, a gente fala, a gente defende o cliente, a gente defende a verdade, a versão do cliente, ok. Mas pensa num juiz para decidir um negócio desse. Olha, bem... a sua fala me fez lembrar de uma conversa que eu tive há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, com o Dr. Ricardo, que é juiz federal. Não vou dizer o sobrenome porque vou falar uma opinião dele aqui, não falaria, daria o nome completo, né, sem autorização dele. E meu contraparente, né, casado com uma pessoa aparentada minha, pessoa extraordinária. E uma vez eu conversava muito com ele. E ele, uma vez eu fiz um comentário sobre os poderes do juiz, etc. e tal coisa, né, da aura que cerca os juízes e tal coisa. Ele disse, Heitor,